Então, aí quando você fala de mídia, de como acontece, por exemplo, tempos atrás, assim, quando você, por exemplo, era a favor, assim, ao Bolsonaro nas eleições, você perdeu alguma coisa? Te atrapalhou isso, esse apoio ao Bolsonaro? Acho que você sempre perde e sempre ganha, sabe? Só que assim, quem perde mais, eu acho que é a pessoa que ela... Não é a pessoa que fala o que pensa, mas a pessoa que cria um personagem. Então, assim, eu sei que eu perdi, mas que eu não devo nada a ninguém. Isso para mim é muito importante, eu não dever nada a ninguém. Eu posso hoje entrar na internet, ligar o celular e fazer uma live sem precisar ficar me policiando com o que eu direi. E essa liberdade, para mim, ela não tem preço. Eu poderia realmente seguir esse roteiro politicamente correto que tem hoje e eu faria muito mais publicidades. Eu faria muitas publicidades para o Boticário, para a Avon. Eu faria muitas campanhas publicitárias, porque a minha imagem ela é uma imagem contemporânea, mas o meu discurso não. Entendeu? E isso faz com que eu não me venda bem para publi, né? Tanto assim que eu não faço. Mas eu prefiro ter essa liberdade, né? Tanto assim que quando você sai do politicamente correto, a primeira coisa que acontece é deles quebrarem os contratos, né? Eles quebram. Você simplesmente te cortam do universo. Você perde tudo, exatamente. O que você está falando é o seguinte, que você fala o que você sente, você fala a verdade e você tem a tranquilidade depois de entrar e fazer qualquer live sabendo que você não deve nada a ninguém porque você só falou a verdade. Sim. Entendi. E, por exemplo, você continuaria com esse apoio pro ano que vem, 2022? Não, nunca mais vou falar de política. Isso é uma coisa que eu já decidi. Foi naquele momento, naquela época, para aquela situação, né? Então, assim, não é uma coisa assim, eu não quero ser político, porque senão, se eu começar a falar muito de política na internet, as pessoas já acham que eu quero ser político. E aí você fica... E começa a te dar um monte de paulada, né? Não, elas querem que eu seja político, eu não quero ser político. E você fica estigmatizado com aquela imagem, você tem um universo de coisas para... Seria isso? Mas isso aí não me importa, assim, de eu ser vinculado, porque de fato a gente é o que a gente aborda na internet. Certo, né? Então, assim, eu sou maquiador, é impossível você não abordar um assunto na internet e depois não querer ser parado na rua para as pessoas te perguntarem sobre isso. Sabe uma coisa que uma situação que você me faz remeter a uma pessoa, uma celebridade que se tornou político também, que esteve muito no mundo da moda e que as pessoas tinham um carinho enorme, é o Clodovil. Todo mundo fala. Faz uma relação, uma relação à sua... Mas eu acho que a política do Brasil, ela é muito suja, sabe? Parece que o pior da escória do ser humano está lá dentro, sabe? Então, assim, você vê umas coisas ali que, meu Deus, você pensa assim, gente, não tinha ninguém mais... menos complicado do que aquela, né? Nenhuma ficha mais limpa para estar ali ocupando aquela cadeira, sabe? Então, assim, eu jamais conseguiria viver nesse ambiente. É um ambiente muito tóxico, não conseguiria viver nesse ambiente. Eu acho que até hoje o único que não se envolveu nessas coisas foi o Tiririca, né? Ele fica ali quieto. Eu acho que é um ambiente muito assim... Eu acho que é um ambiente tão ruim que às vezes a pessoa ela nem tem mais... ela não tem uma má intenção, mas lá dentro tudo funciona daquela maneira, né? Aquilo. Eu jamais, não entraria, não teria estômago para isso. A política no Uruguai é melhor? A política no mundo é assim, né? Exatamente. Desde que o mundo é mundo, eu acho que é assim. Não, lógico que não. Lógico que não. Você tem, por exemplo, assim, você quer comparar, por exemplo, vamos lá, você quer comparar a política do Brasil com, por exemplo, a do Reino Unido? Não. Tem alguns lugares, né? Tem lugares, por exemplo, o Japão. Mas o Japão, sistema... Mas não é bem assim, veja só. O sistema político é diferente. Sim, o sistema político é diferente. O que acontece, né? Acho que a política ela movimenta muitos interesses e também deve acontecer muitas coisas lá dentro que a gente nem sabe, né? A maioria. O que está acontecendo, né? Que nem aconteceu agora em 2019, que a gente foi aberta aquela caixa preta com os empréstimos do BNDES e aí tinha dinheiro do Brasil espalhado pelo mundo. E tu fala assim, meu Deus... Era 20 bilhões aqui, 15 bilhões lá, e tu fala assim, gente, mas assim, esse dinheiro saiu da onde? Foi daqui, do nosso trabalho, e por que ele foi pra lá, por que não foi aqui? Por isso que você fala que o Brasil é um país extremamente rico, né? Entendeu? Então, por que essas coisas acontecem, né? Acho que
Isso é muito estranho. Mas política, assim, é uma coisa que eu não falo mais porque eu também não estou acompanhando, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, né? A favor dessa mudança. E agora não tenho mais o que fazer, né? Não é porque eu sou amigo de fulano, de ciclano, que eu vou ficar o tempo inteiro falando de política, né? Assim como eles não falam de maquiagem, porque são os meus amigos, entendeu? É a mesma coisa que eu queria que os meus amigos falem de maquiagem, né? Ou consumam mais maquiagem, né? Então, assim, eu realmente não estou por dentro. Tem algumas figuras assim, que eu tenho aversão, né? Que não é que eu não gosto, eu tenho aversão, sabe? Tem alguns discursos que eu tenho aversão, mas isso é... Quando você fala de discursos com aversão, por exemplo, assim, você discurso de manipular, sabe? Discurso manipulador, sabe? Porque assim, não tem voto mais fácil para o político do que ele falar para quem é desinstruído, ou para quem falar para quem tem alguma pendência emocional. Então, assim, você está falando para um monte de gente que nasceu sem pai. Você fala assim, eu quero ser o pai de vocês. Entendeu? Isso é coisa de demônio mesmo. Vamos mudar de assunto, que eu não quero ser processado. Sim. É coisa mesmo assim de golpe baixo, sabe? É a mesma coisa que você me dizer assim, olha, Agostinho, a minha maior dor é que eu, sei lá, quando eu era jovem, eu sempre tive o sonho de ter uma moto, sabe? E eu falar assim, olha, quando eu me tornar um maquiador famoso, eu vou dar uma moto para todos esses jovens que sonharam em ter uma moto na adolescência e nunca conseguiram. Tu tá entendendo? Tô entendendo. Tipo assim, isso aí é coisa de demônio mesmo, de gente assim, totalmente psicopata, manipuladora. Eu tenho pavor dessas pessoas, sabe? Tenho pavor, né? Porque eu conto a minha história abertamente e isso faz com que algumas pessoas achem que eu não sei o que eu tô falando, né? Então é a mesma coisa que eu falar. Mas você demonstra ter uma coisa chamada inteligência emocional. Então assim, mas eu não vou... Imagina que eu conto a minha história, daí vem uma pessoa e fala assim, é porque... né? Nossa, se você fosse o meu filho, eu jamais teria feito isso com você, entendeu? Aí a pessoa tenta te comprar pelo emocional, e aí depois você, amor, claro que você ia fazer também, né? Se estivesse na mesma situação, você ia fazer, né? Vou abrir aqui a pergunta do Superchat.